Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é um contando história, né? O contando história dessa semana. Semana passada foi um contando história do Deadpool, né? E hoje um contando história do espetacular Homem-Aranha, né? Que é dividido em duas HQs: o espetacular Homem-Aranha Retorno às Origens e o espetacular Homem-Aranha Retorno às Origens final, né? O confronto final, né? A história final, a parte final, né? E bom, pela primeira vez no Contando História, eu vou trazer duas histórias que vão se conectar. A dessa semana vai ser, né, obviamente, Homem-Aranha Retorno às Origens 1, e semana que vem vai ser a continuação, Retorno às Origens 2, né, cara? Retorno às Origens 2 não, né, a parte final, porque não é 1 e 2, é parte final, né? E bom, essa é uma história muito, muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar HQ, encontrar em algum lugar, eu recomendo bastante, é muito engraçada, é muito legal mesmo. E bom, é um Homem-Aranha atual, né? Um Homem-Aranha retornando às origens mesmo, um Homem-Aranha que perdeu tudo, um Homem-Aranha que tinha, por exemplo, né? A instituição Homem-Aranha, as indústrias Parker, né, que acabou falindo, que tinha o Instituto Tio Ben, né, do Ben Parker, e também acabou falindo, tudo faliu e o Homem-Aranha voltou a morar de aluguel. É um Homem-Aranha que tá tendo que dividir, inclusive, despesas, um Homem-Aranha que tá lutando contra grandes vilões dele antigos, né, e nesse momento da história, galera, nesse momento atual dessa história que retorna às origens, o rei do crime, Wilson Fisk, ele é o atual prefeito de Nova York, e isso vai ser um ponto muito importante. Primeiro, que nos filmes, né, atualmente no UCM, como a gente viu no final da série de Echo, o Rei do Crime também vai se candidatar ali a prefeito de Nova York, e nesse período dos quadrinhos ele é o prefeito, e ele tá comandando tudo de perto, entende? Ele comanda os vilões. E uma coisa interessante é que no começo dessa história, né, dessa HQ, o Homem-Aranha ele tá lutando ali contra uma nova formação ali de Sexteto Sinistro, que é formada pela Elektra, que é a versão feminina do Electro, após o Electro original, né, morrer, o Max morrer, e aí a gente tem a Elektra, nós temos o Boomerang, que é meio que o líder dessa nova equipe, nós temos ali também outros vilões ali formando essa equipe, e o Rei do Crime ali em um momento até pega alguma coisa com o Boomerang, que é o líder dessa equipe, e o Boomerang foge, né, o Homem-Aranha até deixa ele fugir, porque sentiu que quem estava por trás disso tudo era o Rei do Crime, que pegou meio que essa bolsa, essa maleta com o Boomerang escondido, já que o Rei do Crime é o prefeito e ele tá comandando os policiais, né? E o Peter até deixa isso pra investigar depois. E é aí que a gente chega justamente no começo mesmo da história, né? Depois dessa luta e dessa troca ali de mercadoria entre o Rei do Crime e o Boomerang. Bom, o Peter ele voltou às origens mesmo. É um grande retorno às origens. Ele tá, após, né, como eu falei, as indústrias Park falir, tudo que ele tinha falir, ele tá morando novamente de aluguel e dividindo aluguel com o seu amigo, Rob Robertson, galera, que é filho, né, do chefe do Peter Parker. O Peter ele tá trabalhando no Clarim Diário, não mais como um freelancer ali de fotos, né? Mas ele tá trabalhando como um grande chefe ali do departamento de ciências do Clarim Diário. Ele faz algumas matérias, né, sobre ciências. E bom, ele tá morando de aluguel junto com o filho do seu chefe, né? E aí que, além dele estar tendo sonhos contínuos, não só sobre a Mary Jane, mas da sua vida próspera que ele já teve antes, né? E agora tá tendo que voltar às origens. Outra pessoa chega para dividir aluguel, porque o aluguel é de 3 quartos, né? E aí eles alugam o terceiro quarto para uma pessoa um tanto quanto peculiar pro Peter, né? Pro Homem-Aranha. Sim, eles alugaram o quarto para o Boomerang. O vilão que tava trocando mercadoria com o Rei do Crime. E isso aqui da troca de mercadoria com o Rei do Crime e tal não é o foco da história. Mas a gente vai ter lá pra frente, né? A gente vai ter uma continuação disso. Até porque o Peter agora tá mais perto, né? E vai poder investigar muito mais essa mercadoria do Boomerang e do Rei do Crime de perto. Já que os dois agora estão dividindo aluguel do mesmo apartamento, né? E é o que eu falei. O Peter ele tá tendo sonhos frequentes sobre a sua vida. Sobre a sua vida próspera que ele já teve com as indústrias Park, quando ele ainda namorava a Mary Jane, tudo de próspero que ele já teve, né? E isso é frequente na sua mente, cara. E ele tá pensando em tantas coisas, tá tendo que fazer tantas coisas, enfrentar vilões, vilões até de classe D, né, que a gente considera, tudo isso pelo retorno da sua origem, porque o Peter voltou a ser quem ele era, né? E ele tem um grande comitê ali, uma grande
reunião que é no quadrinho ele fala que é na quinta-feira, né? Mas isso não importa. Que é justamente sobre uma nova tecnologia que vai ser mostrada, né? Pela própria Clarim Diário, aonde você consegue identificar artigos e tudo mais de alguém e mostrar se aquilo é um plágio ou não. E isso vai ser um ponto muito interessante para o Peter, justamente nesse retorno às origens. Bom, antes disso, antes dessa quinta-feira chegar e ele ir para esse comitê e tudo mais, ele tá tendo que enfrentar uns alienígenas que chegaram na Terra. E não é só ele, tá? Alienígenas boladões, que depois não vai ser revelado que não é alienígena nenhum, tá? Boladões que estão sendo enfrentados, inclusive com a ajuda ali do Thor, dos Vingadores ao todo, né? Capitão América, Homem de Ferro, Doutor Estranho, Demolidor, Pantera Negra, os X-Men também estão no meio e o Quarteto Fantástico. Olha pra você ver o nível de tudo isso, né? E eles não estão conseguindo. E aí quem chega? Obviamente o Homem-Aranha, falando lá que ele é um amigão da vizinhança, que ele vai ajudar e tal, que ele tem muita coisa na sua cabeça, né? E por isso que ele vai ajudar ali e tudo mais, pra até tirar um pouco desses sonhos frequentes que ele tava tendo da sua vida próspera e vai tentar ajudar esses alienígenas. Até que o Peter descobre que não é alienígena nenhum, galera. Isso tudo é a armação do Mistério. O Mistério tá nessa história também, né? Uma grande volta às origens. O Mistério tá criando toda essa ilusão. E a gente tem até um arco bem pequenininho do Mistério nessa história, que é muito interessante da gente ver, cara, que com certeza também deve voltar nessa parte final, semana que vem eu trago, né? Que é, cara, o Mistério sendo acusado, até porque o Peter chega, né, contra essa invasão alienígena criada pelo Mistério e ele até acha que vai se sacrificar, né, mandando toda a nave de volta para o espaço, mas quando ele vai mandar a nave de volta para o espaço, ele descobre que é o Mistério que tá por trás disso tudo. Ele acaba prendendo o Mistério e tudo mais, e como eu falei, a gente tem um arquinho muito pequeno do Mistério nessa história, que é muito interessante. Ele tá sendo comandado ali, né, no júri, até porque ele foi preso e vai ser julgado, né? Ele tá sendo comandado ali com uma advogada que é uma super vilã também, que já fez parte do Sexteto Sinistro, né? A Besouro. E, cara, ele tá alucinando. Ele tá vendo uns demônios, umas entidades, né? Falando que ele tá maluco, que vai levar ele de volta pro inferno. O Mistério tá alucinando mesmo. E é muito engraçado. É muito engraçado esse arquinho dele no júri, ele enlouquecendo no júri, falando que ninguém manda nele, que não sei o quê. E aí, do nada, o júri, os policiais começam a morrer por causa de uns ratos, besouro, uns insetos. E é tudo a imaginação do Mistério. E ele começa a ficar louco. E aí a advogada dele, né, a besoura, até fala que ele não pode ser preso porque ele não tá bem de cabeça e tudo mais. E aí ele vai contrariando, falando que não, ele tá bem de cabeça sim. E aí depois ele começa a ficar mais maluco ainda. Cara, é um arco muito interessante, que não se encerra nessa história aqui, tá? Mas é muito legal. E bom, voltando agora à vida do Peter Parker. Tudo agora começa a dar errado de vez. De vez mesmo. Começa tudo a dar muito errado. Por quê? Como ele estava tendo esses sonhos da sua vida próspera e tudo mais, ele acaba dando tudo errado justamente na sua comissão de quinta-feira. Lembra que eu falei pra vocês? Que ele ia nessa grande comissão ali do Clarim Diário, onde uma cientista, que inclusive estudou com o Peter na escola, tá mostrando um novo equipamento ali, onde você consegue identificar se tais arquivos e tais obras são plágio ou não, né? Pra mesmo filtrar matérias do jornalismo e tudo mais. E inclusive eles estão usando, essa cientista tá usando tecnologia do cérebro, dos X-Men, do Professor Xavier, né? E o nome dessa tecnologia, inclusive, é o Vigia. Essa piadinha com o Vigia, né? E bom, ela usa o Peter como exemplo. É aqui que começa tudo a dar errado. Tudo dá errado. Se o Peter já não tinha mais nada e tava morando de aluguel igual às suas origens de Homem-Aranha, agora ele vai voltar à origem máxima. Porque tudo vai dar errado. Justamente a cientista escolheu um artigo do Peter, aonde o artigo, né, que dava o doutorado a ele, o título dele de doutorado, era plágio. Era plágio. Mas não um plágio assim. Por quê? Foi a época ali, cara, em que o Homem-Aranha o Peter, né, tava sendo clonado pelo Dr. Octopus. Então, quem tava no corpo do Peter não era o Peter, e sim o Dr. Octopus, como Homem-Aranha superior. Foi uma época dos quadrinhos, eu trouxe até um pouquinho dessa história aqui já no canal, né, e foi nessa época que o Dr. Octopus, no corpo do Peter Parker, conseguiu o doutorado pro Peter Parker. E esse doutorado foi escrito pelo Dr. Octopus no corpo do Peter. Então, por isso que seria um plágio, entende? Mas não é justamente um plágio, sabe? Porque não foi o Peter que fez, nem nada. E aqui tudo começa a dar errado mesmo. Porque isso vira notícia em Nova York inteira, no mundo inteiro. Peter Parker, o ex-fundador ali das indústrias Parker,
plagiou o seu doutorado. E aí, né, com isso o doutorado dele é tirado, ele perde um monte de benefício, perde um monte de coisa e inclusive perde a próprio orgulho da Tia May. Ele vai se encontrar justamente com a Tia May, né, pra tentar, justificar alguma coisa com ela, além dele perder o emprego. Obviamente, além do seu doutorado ser tirado dele e muitas graduações serem tiradas do seu currículo, ele perdeu o emprego no Clarim Diário. O retorno às origens, né? E ele vai conversar com a Tia May. E a Tia May dá uma lição de moral tão grande nele. Tudo bem, de início a gente pode pensar que ele não tem culpa de nada, porque ele estava sendo clonado pelo Dr. Octopus. Não foi ele que plagiou nada, entende? Mas a Tia May não sabe disso. A Tia May não sabe que ele é o Homem-Aranha. E ela dá uma lição de moral, falando pra ele ter responsabilidade, falando que o tio dele, o tio Ben no caso, né, não ensinou direito pra ele. E dá uma lição de moral no Peter, que ele fica, de queixo caído, de queixo caído. O cara fica na merda mesmo, na merda total. E ele tá na merda total. Ele não tem emprego, não tem mais o contato e orgulho da Tia May, não tem mais nada. E nesse momento em que ela fala de assumir a responsabilidade, a gente entende sobre isso. Ele vai se encontrar com a Mary Jane. Ele não namora mais a Mary Jane, eles só são amigos, né? Ele vai se encontrar com ela pra pedir um conselho, pra pedir alguma coisa. E ela até ri, né? Zomba da cara dele, até porque ela sabe de tudo, sabe de quando ele foi clonado e tudo mais. Por isso que ele vai se encontrar com ela. É a única pessoa que sabe disso tudo, entende? E bom, é aí que tudo começa, sabe? O Peter começa a pensar um pouco mais sobre essa questão da responsabilidade, sobre ele ter essa responsabilidade, né? E ele ir atrás dessa responsabilidade que ele tanto pensou e tanto quis ter, né? Desde as suas origens, né? E isso até justifica o nome, novamente, da HQ Retorno às Origens, né? E bom, ele começa a tentar dar uma volta por cima da sua vida toda. Não tem como ele justificar abertamente nos jornais e tudo mais que é uma mentira o plágio, até porque não tem como ele explicar que ele é o Homem-Aranha e foi clonado pelo Dr. Octopus. Não tem como ele explicar isso pra ninguém, entende? Então ele vai dar uma volta mesmo na sua vida inteira, galera, inteira. E ele começa justamente com a Mary Jane. E já que ele tá tudo virado, ele tá morando de aluguel, não tem emprego, não tem Tia May, não tem Mary Jane, não tem mais nada, não tem nem mais um doutorado pra ele se empregar em algum lugar, ele vai justamente voltando tudo a Mary Jane. E é aí que ele se abre. Ele vai até Mary Jane, ele se abre totalmente com ela, entende? E pede um reconciliamento. E ele consegue, galera. Mary Jane e Peter voltam a ser um casal, galera. Voltam a ser um casal. E aqui já começa o retorno às origens, né? O Peter consegue o reconciliamento ali com a Mary Jane, os dois voltam a namorar, voltam a ser um casal. Porra, isso até dá um ânimo pro cara, né? Dá até um ânimo pro Peter, entende? Porque, porra, um cara tinha perdido tudo, só tinha herói pra ajudar, só tinha alienígena pra salvar, só tinha um monte de coisa na cabeça dele e agora teve mais um monte de coisa, entende? O cara perdeu o doutorado, o cara perdeu tudo e reconciliar o seu namoro com a Mary Jane foi uma das melhores escolhas dele pra esse primeiro momento, entende? E aí que ele recebe uma oportunidade, a mesma cientista que estudou com ele e que fudeu ele na tecnologia lá do Vigia, né? E tirou o doutorado, tirou o emprego dele, falando que ele plagiou o doutorado. Essa mesma cientista, pra tentar até meio que ganhar um pouquinho de ponto ali com o Peter, né? Manda, dá uma oportunidade pra ele. Manda ele ali pra universidade ali do Empire State, né? Uma universidade onde o Peter mesmo estudou, junto com essa cientista, novamente pra ele fazer uma faculdade de novo, pra ele ter um doutorado. E aí que ele até se encontra, né, com o Dr. Octopus lá nessa faculdade. E inclusive, né, o Dr. Octopus, nesse momento da HQ, ele tem um inibidor. Então ele consegue controlar o lagarto e o Dr. Connors, né? Dr. Octopus, perdão, Dr. Connors, o lagarto. Ele se encontra com o lagarto, ele tá com esse inibidor e consegue controlar, né? E bom, o Connors até, eles conversam e tal, ele tá até construindo ali uma máquina que inclusive vale uma grana no mercado negro, e isso vai ser um ponto até para um marquinho que a gente teve aí no meio. Bom, dá essa oportunidade para ele ter essa faculdade, para ele ter novamente essa faculdade, terminar a graduação e começar de verdade um doutorado não plagiado e poder ter um emprego de volta, poder ter o orgulho ali da Tia May, entende? E até tentar explicar um pouco disso pra Tia May. Mas, no meio disso tudo,
É óbvio que ele ia ser intervido, né? E é óbvio que ele ia ser intervido. E foi intervido justamente por dois mercenários, grandes mercenários, que a gente conhece um, né? O treinador, que já apareceu aí nos filmes como a treinadora, né? E o Formiga Negra. Dois mercenários estavam sendo pagos ali pra roubar aquele aparelho. Esse aparelho que eu falei do Dr. Connors, esse aparelho de DNA, de ciência ali, que eles estavam conversando, né? Que o Peter e o Connors estavam conversando. E bom, é óbvio ali, o Peter dá umas porradas neles e tal, vence ali eles, acaba com eles. E pra gente finalizar, termina a história do Peter ali, né? Ele até conversa com o Connors sobre essa questão da faculdade, dele retornar pra faculdade, pra graduação, pra depois ele voltar pra um doutorado, que ele fala que tá sem tempo e tudo mais, até porque o cara é o Homem-Aranha, né? E, porra, querendo ou não, ele tá com muito serviço nas costas como Homem-Aranha, né? Como o Peter Parker, ele tá, ó, na merda, e como Homem-Aranha, ele tá cheio de serviço nas costas. E pra terminar a HQ, quem que ele encontra no meio do laboratório? Um Peter Parker. Que? Como assim? Como assim? Ele tava vestido de Homem-Aranha, lutando contra o treinador e o Formiga Negra lá, quando os caras invadiram o laboratório pra roubar o aparelho ali do Connors. E ainda vestido de Homem-Aranha, ele encontra um Peter Parker. O que é isso, galera? É um clone. É um clone do Peter Parker. E a história termina aqui. E bom, a parte final eu lanço semana que vem no Contando História pra vocês, novamente com o espetacular Homem-Aranha, Retorno às Origens, parte final, galera. Comenta aí o que você achar dessa parte 1. Cara, nas HQs, lendo é muito mais interessante, é muito mais engraçado do que, porra, eu contando aqui, né? Até porque eu tenho que resumir muita coisa pro vídeo não ficar imenso. Então, cara, se você tiver a oportunidade de comprar essas HQs, eu recomendo, são muito legais, galera. Comenta aí e semana que vem a gente volta com essa abertura aí do clone do Peter Parker. Que merda é essa? O que tá acontecendo, né? Bom, o Peter já tá cheio de problema e ainda um clone dele. Puta merda, né? Bom, comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.